Olá, hoje mais dois escritores que eu amo, Érico Veríssimo e Cecília Meirelles. Quero mostrar então os livros que eu tenho. Primeiro do Érico Veríssimo, eu tenho esses dois aqui, Solo de Clarineta volume 1 e Solo de Clarineta volume 2. Eu já li muitos livros do Érico, já li Clarissa, Olhar os Lírios do Campo, Incidente em Antares, mas quis conservar estas memórias. Eu gosto muito de memórias. Aqui ele vai percorrer a sua trajetória desde criança e trazendo também assim a sua vida literária, suas leituras, sua convivência com a família, né? Ai, que bonito aqui, ó. Desde criança fui possuído pelo demônio das viagens. Essa encantada curiosidade de conhecer alheias terras e povos visitou-me repetidamente a mocidade e a idade madura. Mesmo agora, quando já diviso a brumosa porta dos 70, um convite à viagem tem ainda o poder de incendiar minha fantasia. Que legal! Aqui no volume 1, então, nós temos o Érico trazendo assim a sua infância. Quero ler as orelhas do livro, olha. Perdi todo o interesse pela personagem principal. Vinha dizendo Érico Veríssimo para rebater a frequente recomendação de que contasse as suas memórias de escritura. Sempre às voltas com seu populoso mundo ficcional, o romancista talvez não tivesse tempo, nem visto a melhor oportunidade para uma cuidadosa retrospectiva de vida. Ou talvez mantivesse mesmo por trás de evasivas assim bem-humoradas, o antigo hábito de ficar à sombra, de não se dar o justo valor adquirido. Senhor de uma das mais fecundas carreiras de nossa história literária, não se tinha por suficientemente grande autorizado para lembrar aos leitores os fatos relevantes da sua própria vida. Esse desprendimento, essa quase aspereza consigo mesmo, é uma atitude realmente pertinaz. Em Érico Veríssimo, desde cedo apaixonado pelo mundo ambiente, homem de contínuo e cada vez mais aberto exercício de preocupação social. Pouco de sua obra é confeccional e fechado. Sabe-se da opinião que tem não por um manejo retórico da expressão, discurso ou panfletário, mas sempre pelo todo criado, por um ideário amplo, dando animação às páginas de cada livro, por uma temática vigorosa posta em função do pensamento. Seu ego envolve-se com os outros de uma forma humanística e sem qualquer dogmatismo ou intenções salvadoras. Érico Veríssimo jamais se permitiu assumir a cátedra. É sua forma de ser liberal, mais político, no ótimo sentido, e eficaz que muitos doutrinadores engajados seriamente nos valores do homem como o homem intelectual de repetidas respostas à força e à ruptura desses valores. Érico tem cultivado muitíssimo pouco a primeira pessoa, e é fácil de compreender que a ideia de se colocar no centro do palco lhe tenha parecido incômoda. Não tanto ao artista, que passaria de imaginoso construtor de caracteres a rememorador de fatos concretos, mas sobretudo a criatura, como tal, habituada a olhar mais para a sociedade e seus membros. A poderosa fantasia que já nos deu obras de raro fascínio tinha de ceder passo à fria precisão no relato das coisas havidas. O universo transforma-se em moldura e a humanidade reduz-se a um cast forçosamente coadjuvante. Um homem com a personalidade amável de Érico Veríssimo tinha de resistir às exigências desse gênero, as memórias. Mas a resistência de leitores e amigos seria ainda maior, e acabaria vencendo. Alguém com um desempenho tão continuado e ilustre no seu ofício, com tão fundas relações com sua gente e seu tempo, teria muito a dizer, mesmo a contragosto ou com íntima timidez. Este livro, sabiam todos e sabia o autor, não podia deixar de ser escrito. Ao atingir o alto grau de escritor do povo, de certa forma o romancista contraiu a dívida de suas revelações. É quase um compromisso dos que realizam. A grandeza da obra, a ressonância dela no espírito nacional justifica, sanciona e exige mesmo esse levantamento esclarecedor do passado. Aqui está, Solo de Clarineta, as esperadas memórias de Érico Veríssimo. Esse é o primeiro volume.
Gosto muito. Então, no segundo aqui, diz, né, ele dedica, nesse segundo volume, a narração de suas visitas a outros países, não tivesse o viajante atingido tão bruscamente seu ponto de chegada. Então, nos momentos aí das suas viagens pelo mundo. Confessando sua paixão pelo viajar, só igualada pela música, se esquecermos que escrever era a primeira entre todas, dizia que esses períodos de sua vida mereciam espaço que viesse a tomar neste volume. Se bem que alguns talvez preferissem uma investida menor no espaço externo e maior no interno. Dessa forma, foi na árdua reconstrução de suas recordações de lugares e pessoas que concentrou durante longos meses, de 1974 a 1975, a atenção levado por aquela insofreável lealdade para com o leitor que o impelia a pintar um retrato não só vívido, mas preciso, informativo e muito pessoal dos homens e das coisas que o haviam impressionado pelo mundo afora. A terceira parte de suas memórias pretendia deixar suas opiniões sobre os colegas de ofício, no país e no exterior, sobre pensadores, artistas e cientistas que conhecera e respeitara, e principalmente o depoimento sobre a arte da ficção, a dura disciplina, as leituras incessantemente procuradas e renovadas, o domínio das técnicas, enfim, a chamada luta pela expressão. Seria um terceiro volume, né? A morte, porém, viria a frustrar esses planos, como bem o demonstra o volume que aqui apresentamos. O capítulo Mundo Velho Sem Porteira ficou interrompido ao fim da visita a Portugal, faltando todas as outras regiões constantes no roteiro que aparecem nessa edição em reprodução facsimilada. Apenas alguns excertos sobre a Espanha e o capítulo que dera como pronto sobre a Holanda foram encontrados em redação mais ou menos definitiva, tendo sido aproveitados após um escrupuloso trabalho de editoração. Os inúmeros manuscritos encontrados no gabinete do escritor estavam em esboço, de modo que ficou-nos da terceira parte somente o capítulo final, O Escritor e o Espelho, uma espécie de retrospecto de sua vida de homem e intelectual, que Érico ainda desejava modificar. Também esse manuscrito foi incluído aqui, pois é talvez a versão mais aproximada do testemunho que o grande escritor gaúcho teria deixado sobre si mesmo. Eis, pois, o segundo e, infelizmente, o último volume das Memórias de Érico Veríssimo, que é publicado graças, então, à colaboração de várias pessoas que a editora Globo agradece. Muito interessante. Então, essa parte de facsímile está aqui, ó. Então, ele projetou 3 volumes, né? Primeiro, Infância, Juventude, Começo da Escrita, As Viagens, também escritor, As Viagens, e o terceiro sobre depoimentos sobre literatura, sobre os homens do tempo. Então, eu tenho esses 2 livros de memórias que eu gosto muito, e tenho a obra O Tempo e o Vento, né? Nesses volumes aqui, em 7 volumes, o Continente 1 e 2, o Retrato 1 e 2, o Arquipélago 1, 2 e 3. Uma edição muito bonita da Companhia das Letras. Eu queria muito esta edição. Tem uma outra também, 3 volumes, mas essa aqui é tão bonita. Aqui, olha. O livro interessante, livro lindo. A Maria Valéria, né? Os personagens que eu amo. Bibiana. As capas, né? Volume Continente, volume 2, Retrato, volume 1. Retrato, volume 2. Arquipélago, volume 1. O Arquipélago, volume 2. Isso aqui vai um panorama, né, da criação aí do Estado. Volume 3, Arquipélago do Rio Grande do Sul, até chegar aí à época do Getúlio Vargas. Panorama histórico muito interessante. Gosto muito desta obra. E a outra escritora que eu tenho aqui, minha paixão, é Clarice Lispector. Eu tenho essa caixa linda de poesia completa. Eu ganhei da Maria Bastianini, minha amiga, em 2 volumes da Nova Fronteira. Isso aqui é um esplendor. Temos também facsímile, uma parte aqui sobre a vida da escritora, com fotos, trazendo um panorama biográfico, muitos textos, fortuna crítica. Amo a Clarice Lispector.
Já li tudo isso aqui. Perfeito esse livro. Perfeito. Tantos poemas lindos, né? Vou ler isso aqui que eu abri ao acaso. Exílio. Das tuas águas tão verdes nunca mais me esquecerei. Meus lábios mortos de sede para as ondas inclinei. Romperam-se em teus rochedos, só bebi do que chorei. Perderam-se os meus suspiros desanimados no vento. Recordo tanto o martírio em que andou meu pensamento. E meus sonhos ainda giram como naquele momento. Os marinheiros cantavam, ai, noite do mar nascida. Estrelas de luz instável saíam da água perdida. Pousavam como assustadas em redor da minha vida. Dos teus horizontes quietos nunca mais me esquecerei. Por onde que ande estou perto, toda em ti me encontrarei. Foste o campo mais funesto por onde me dissipei. Remos de sonho passavam por minha melancolia. Como um náufrago entre os salvos, meu coração se volvia. Mas nem sombra de palavras houve em minha boca fria. Não rogava, não chorava, unicamente morria. Então é o poema Exílio que está no livro Vaga Música. Aqui então nós temos toda a obra da Cecília Meirelles, a obra poética. E eu tenho também esse esboço biográfico da sua infância, Olhinhos de Gato. Nossa, isso aqui é delicioso, é muito bonito. É uma narrativa intimista, com muita musicalidade e poesia. Ela vai contar o seu relacionamento com a avó. Ela perde as pessoas essenciais, pai, mãe da sua vida, e essa avó foi tudo para ela. E aqui nós conhecemos as alegrias, tristezas de uma pessoa que também soube expressar um pouquinho de todos nós. Isso aqui é a Cecília em prosa. Livro lindo. Ela faz também aqui nessa obra completa uma elegia para a avó, que é um dos textos mais lindos que eu já vi. E o outro livro que eu tenho da Cecília é esse, Escolha o Seu Sonho, Crônicas, Cecília Meirelles. Aqui tem aquela famosa crônica que eu amo muito, que é A Arte de Ser Feliz. Olha o que eu achei aqui dentro. Esses livros antigos, né? Belo Grande, amor de minha vida, nunca se esqueça que te amo mais que tudo no mundo. Então tem essas coisas, né, dentro dos livros, né? Eu quero ler essa crônica, A Arte de Ser Feliz, que me marcou desde a infância. A Arte de Ser Feliz, Cecília Meirelles. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. Nesse ovo costumava pousar um pombo branco. Ora, nos dias límpidos, quando o céu ficava da mesma cor do ovo de louça, o pombo parecia pousado no ar. Eu era criança, achava essa ilusão maravilhosa e sentia-me completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela dava para um canal. No canal oscilava um barco. Um barco carregado de flores. Para onde iam aquelas flores? Quem as comprava? Em que jarra? Em que sala? Diante de quem brilhariam na sua breve existência? E que mãos as teriam criado? E que pessoas iam sorrir de alegria ao recebê-las? Eu não era mais criança, porém minha alma ficava completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um terreiro onde uma vasta mangueira largava sua copa redonda. À sombra da árvore, numa esteira, passava quase todo dia sentada uma mulher cercada de crianças e contava histórias. Eu não a podia ouvir da altura da janela e mesmo que a ouvisse não a entenderia, porque isso foi muito longe num idioma difícil. Mas as crianças tinham tal expressão no rosto e às vezes faziam com as mãos arabescos tão compreensíveis que eu participava do auditório, imaginava os assuntos e suas peripécias e me sentia completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre homem com um balde e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega,
Era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor, outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos sonhando com pardais, borboletas brancas duas a duas como refletidas no espelho do ar, marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega. Às vezes um galo canta, às vezes um avião passa, tudo está certo no seu lugar, cumprindo o seu destino, e eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades, certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Não é lindo isso? Então aí, dois autores que eu amo, Cecília Meirelles e Érico Veríssimo. Um abraço, até mais.